Fala, trader! Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje, daquele modelinho, né? Hoje, live ao vivo. Confesso a vocês que toda vez que eu venho aqui, lógico, eu sou aquele cara que sou o pessimista construtivo, né? Eu tô bem, tá? Mas, pô, toda vez eu venho e dou aquela fraquejada e tal, né? A saúde aqui tá meio delicada. Então, cara, hoje foi mais um dia daqueles, pô. Tava ao vivo com vocês, mas me sentindo já bem desgastado. Enfim, cara, tô me recuperando bastante. Não vou deixar de arcar com o compromisso, de honrar o compromisso de estar vindo aqui com vocês. Então, só de ter esse compromisso, mesmo que eu esteja meio que debilitado a minha saúde, cara, já merece aquele like, aquela inscrição top. Inclusive, sejam todos bem-vindos que vocês estão chegando aí. Aqui no canal a gente fala sobre, eu e o Jada, a gente fala sobre o mini índice, o mini dólar é comigo e criptomoeda, o Bitcoin é com o Jada. Então, vocês vão ficar atualizados de todas as maneiras, tá certo? Fica até o final do vídeo, rolou uma oportunidade bacana hoje e você vai entender o que foi que rolou aí no preço, tá? Então vamos embora. Como eu venho falando com vocês, o mini índice vem afunilando, né? Olha lá, vem afunilando, proporcionando aqui uma liquidez para os dois lados. Perceba que esse movimento vem acontecendo e essa liquidez está aqui embaixo. Como vocês sabem, eu vou até deixar reto mesmo, né, para vocês poderem entender melhor. E essa liquidez, logicamente, muito provavelmente vai ser capturada primeiro, que é o que eu quero que faça, é essa captura para depois o preço seguir esse movimento nessa alta. Beleza? Então, é justamente esse movimento que eu acredito que pode estar acontecendo aí nos próximos dias. Tá certo? Então, vamos aguardar, né? Ver o que é que vai rolar com mais detalhes dos mini índices, porque a gente opera lá. Beleza? Vamos falar, o trade que rolou hoje foi no dólar e houve também um movimento de antecipação na modalidade de risco, que é justamente esse ponto. O stop ficou um pouco caro, ficou salgado, eu particularmente não peguei esse trade, mas eu já tinha comentado com vocês a respeito dessa liquidez que ele poderia sim vir aqui nesse fundo para poder dar uma resposta. E foi o que aconteceu. Até então, eu tinha marcado alguns order blocks, né, já que tinha feito uma mudança de caráter aqui no tempo gráfico menor, perdão, no lower time frame. E aí o que acontece? Ele, de fato, vem buscar essa região, dá uma resposta de 500 pontos, né? Dá para bater meta, inclusive. Porém, volta a cair, fazendo a captura, né? O seu side liquidity exatamente dessa mínima, que foi a mínima de ontem, inclusive. Tá? Então, depois que faz a captura de liquidez do fundo, né? O sell side liquidity do dia anterior chegou no order block e reverteu o movimento. E foi isso que aconteceu. Não me antecipei justamente por conta disso. Refinamento de order block aqui, de fato, não estava legal, não estava interessante para poder pegar esse trade, né? Numa possibilidade ali, de toda forma, tinha que pegar esse trade, mesmo que viesse refinar, não teria possibilidade de pegar ele, porque ele não chegou de fato lá onde deveria chegar. Só no início mesmo, e do início para cá, percebo que ia dar mais de 190 pontos, e vocês sabem muito bem que 150 pontos é o meu stop, beleza? Então fica aí essa observação e eu não tive mais o que fazer aqui nesse ponto. Outra coisa que eu queria falar também é sobre isso, né? Tem no tempo gráfico menor oportunidades e se você alinhar, você consegue de fato buscar ali uma oportunidade de trade, tá? Até então não houve nenhuma, tá? Houve um tempo gráfico menor ali, só que eu de fato não estava muito legal hoje para poder acompanhar esse movimento que foi de fato essa captura, fechando aqui esse imbalance aqui no tempo gráfico de 5 minutos. É uma liquidez que foi gerada, tá? Essa liquidez foi gerada aqui nesse ponto. E aí ele captura essa liquidez vindo buscar abaixo dos 50% nesse, nesse imbalance aí. Só que é uma oportunidade um pouco mais arriscada, porque de fato não ficou legal, tá? Não ficou legal aqui essa situação. Beleza? Então, é isso, tá? Vamos para a próxima movimentação, tá? Que foi de fato isso aqui. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Como não houve confirmação, tá? Nesses pontos, o que é interessante a gente pensar? Ó, esse movimento aqui, de toda forma, mesmo com o order block marcado, eu tinha alertado hoje ao vivo, tá? Com os alunos, que só na confirmação, para poder pegar esse trade,
como não tinha nenhuma confirmação, né, se a gente for levar em consideração o swing point nessa estrutura, a gente teria que perder de fato aquele último topo para poder confirmar. Então estava muito distante, tá? Muito distante. Então estava bem distante para pegar a oportunidade. Não tinha como, né? Não confirmou. Então não tinha referência para poder surfar essa movimentação, tá? E aqui embaixo também eu tinha comentado que seria a confirmação para pegar esse ponto aqui. Até então não confirmou, né? Teve falha de swing e tal, e teve essa oportunidade que eu comentei com vocês aqui, tá certo? No final eu vou falar do trade que eu surfei para vocês entenderem melhor. Agora, o que é que nós temos? Já que nós temos um movimento de mitigação, que é de fato esse movimento aqui, ó, prestem atenção, ó, inclusive nós vemos já uma liquidez bem nítida aqui. O que é que nós temos? Esse ponto, cara, ó, exatamente aqui, ó, essa mudança de caráter desse tempo gráfico. E tudo isso que vocês viram aqui, ó, essa estrutura é uma estrutura de mitigação, entendeu? Vou até apagar isso aqui, que é o boss que vai acontecer lá posteriormente, né? Depois disso aqui, a gente tem a mitigação desse movimento. Liquidez aqui que já foi capturada, tá certo? Essa liquidez aqui também que já foi capturada, tá certo? E aí a gente tem uma movimentação, vou apagar isso aqui também, essa referência, tá bom? Aqui passa a ser um fake shock, tá? Dessa estrutura, tanto é que ele cai. Se você for olhar direitinho, eu tinha comentado com isso também com os alunos. E estava uma movimentação que não houve a perca desse topo, né? Para poder ser uma mudança de caráter completamente. Então houve esse fake shock, então já vou apagar para vocês entenderem. Então, para vocês entenderem melhor, o que que houve? A mitigação desse range aqui, ó. Desse movimento. Isso aqui foi a mitigação para poder chegar nesse ponto, capturar essa liquidez aqui e seguir o fluxo para alta. Até então, o que é que nós temos a partir de agora? A gente tem um movimento que não perde topo, beleza? Dessa estrutura e que de toda forma, se a gente for trazer para um tempo gráfico menor, a gente tem uma movimentação que de toda maneira muda um caráter aqui interno. Então a gente tem um choque interno dessa estrutura, beleza? Já que o ponto aqui que nós estamos levando em consideração são esses swing points aqui dessa estrutura. Beleza? Então muda o caráter. Se a gente for subir o tempo gráfico para poder melhorar essa situação, a gente tem um range estabelecido desse ponto. Então isso aqui é um order block que está sendo validado, tá? E aí é o que vocês precisam entender. Dependendo da situação, que o preço, inclusive já tem uma liquidez aqui, ó. Dependendo da situação, vale a pena pegar uma antecipação nesse ponto e continuar essa alta, porque o alvo é lá em cima. Beleza? Então aguardem isso aí para o mini índice amanhã. Graças a Deus, tudo conforme está acontecendo da maneira correta. Beleza? O dólar, o que foi que aconteceu no dólar hoje? Vamos lá para o dólar? Peguei um trade bem aqui, cara. Deixei a ordem pendurada exatamente nesse ponto, num refinamento de um breaker blocker. Eu acho que é no tempo de 2 minutos, se eu não me engano. Exatamente, ó. Esse ponto aqui, peguei o trade exatamente aqui. Tinha deixado o stop de quase 5 pontos. Cobrindo aqui, se eu não me engano, foi exatamente isso. Cobri no topo, acho que foi uns 4 pontos. Quando ele caiu, que ele não ganhou esse topo, esse fundo, perdão, aí eu já fiz o quê? Meu alvo era lá embaixo, mas para isso ele precisava romper esse fundo aqui, ó. Eu deixei até como alerta, precisava romper esse fundo, tá vendo? E a partir disso não houve esse rompimento. Quando foi lá que acionou meu trade que caiu e não rompeu, aí eu já falei na live mesmo, de galera, esse movimento não tá legal, vou realizar uma parcial lá no fundo, aqui, e tô trazendo o meu trade pro 0 a 0, break even. E foi o que aconteceu, eu realizei uma parcial grande, tá gravado, vocês vão dar uma olhadinha lá que eu comentei sobre isso. E aí, eu já sabia que estava rolando isso, por quê? Porque aqui, de fato, quando ele abre, ó, ele deixa o quê? Topos nivelados. Então, se ele não fez um buy side liquidity, ele não tem motivo para poder jogar lá para baixo. Sendo assim, não custa nada lógico também eu arriscar aqui para poder também capturar essa liquidez também, que tinha liquidez aqui também para poder ser capturada, entendeu? E aí o que acontece? Eu decido abandonar, sair, pular do barco. E aí esse foi o trade que eu fiz, tá? Deu 17 pontos, foi um trade bem interessante. Se eu não me engano foi 17 pontos, foi 15 pontos mais ou menos, tá? Não me recordo ao certo ali, mas pegou milimetricamente, acho que foi basicamente isso.
Ó, 16 pontos, mais ou menos. 15 pontos, vamos arredondar para 15 pontos. E aí eu saí do trade, tá? Porque de fato o movimento era para uma captura. Sendo assim, agora que nós temos essa quebra de estrutura, a gente tem uma referência muito mais próxima lá para poder entender. Não deixa de ser não deixa de ser esse fundo aqui não, tá? Não deixa de ser esse fundo, vou até tirar isso aqui também, esse range, negociação. Não deixa de ser esse fundo a referência que nós temos para poder entender essa movimentação. Se a gente vier aqui para os 5 minutos, a gente vai ter um topo validando o novo range. Isso aqui como mudança de caráter, mas isso aqui é uma mudança de caráter da subestrutura, que inclusive já chegou até aqui abaixo dos 50%, então a gente tem que ficar ligado. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma captura desse movimento para poder jogar o preço para cima. Então só é interessante, de fato, entendam e escutem, tá? Quando o preço vir a perder esse fundo, tá bom? Que é o fundo do movimento que proporcionou, que validou essa quebra de estrutura. Então a gente tem que ter bastante cuidado, tá certo? Vou até apagar isso aqui também, para não atrapalhar o raciocínio. Então tenham cuidado com isso, tá certo? E aqui, vou até deixar isso aqui também como uma liquidez aí para vocês ficarem atentos. Beleza? Então tudo isso aqui é um movimento de impulso. No mais, fiquem atentos nessa situação. O dólar tem que passar uma informação muito melhor, tá? A gente ainda tem topo aqui como esse é o nosso range de negociação. Vou até deixar aqui, ó, esse swing point. O que acontece aqui dentro dessa região vai ser subestrutura. Então, tem que ter bastante cuidado com isso para não ser estopado. Entendeu? Como eu falei, se a gente for levar em consideração que aqui tem uma mudança de caráter, tá? Que no caso esse topo com esse fundo aqui, a mudança de caráter, a gente já sabe que está bem próximo ao order block. A gente sabe que está próximo a esse order block aqui. Que lógico ele pode querer abrir aqui e derreter para poder de fato mudar o caráter lá embaixo. Ou abrir aqui, ó, e já continuar para essa alta. Então tem que ver como é que vai funcionar. O mercado amanhã está muito mais propício de fato para o mini índice do que para o mini dólar. Beleza? Então aguardem essa movimentação. Esses são os dois pontos que precisam ser analisados, tá? Para não perder a referência dessa movimentação. E aguardar. Depois de um movimento grande de impulso como esse, bem elástico, bem amplo, vem uma lateralização. Entendeu? Depois de um efeito vem uma causa, depois de uma causa vem um efeito. Tranquilo? Então, eita. Quase vontade de espirrar, gente. Então, é isso, tá bom? Então, aguardem essa movimentação. Beijo no coração de todos, até amanhã e ótimos trades para vocês. Valeu, fui!